Olá, tudo bem? O meu nome é Adriane Dias, eu sou aluna de Engenharia de Produção e tenho como professor da qualidade o Marcos dos Santos. O título-tema desse trabalho que eu vou falar hoje é Aplicação do método Sapé-Voeme na ordenação dos trajetos Rio de Janeiro, Belém, para uma empresa de transporte rodoviário. Introdução. Historicamente, o transporte rodoviário é a principal matriz de escoamento de mercadorias e transporte de pessoas no Brasil. O país recebe altos investimentos no setor a partir do século XIX, o que fez com que a nossa principal matriz de transporte fosse a rodoviária. Entre as décadas de 1940 e 1950, a construção de rodovias se intensificou por três grandes motivos: a criação do Fundo Rodoviário Nacional em 1946, que legitimou o imposto sobre os combustíveis líquidos de acordo com o fundo. Os impostos pagos têm o objetivo de financiar a construção de rodovias pelo Estado. Outro motivo foi a criação da Petrobras em 1954, que passou a produzir asfalto em grande quantidade para as novas rodovias. E por último, a implantação da indústria automobilística. Outro fator que impulsionou a construção de novas estradas foi a construção e a transferência da capital do país, do Rio de Janeiro para Brasília. Muitas outras rodovias foram construídas interligando a nova capital aos outros estados brasileiros. Problema: o sistema que a empresa utiliza atualmente não mostra a qualidade das estradas que o usuário irá enfrentar. Isso deve ser levado em consideração, pois em estradas em mau estado de conservação, o risco de um problema mecânico e quebra de equipamentos é muito maior. Com isso, a empresa que já utilizava o sistema Qualp utilizará ele como auxílio para medir os custos de cada rota, juntamente com o método Sapevo, para melhor tomada de decisão. Fundamentação teórica. Nesse trabalho, iremos tratar de transporte e roteirização, juntamente também com o método Sapevo-M. Proposta de solução. No dia 10 de maio de 2019, a empresa de transporte, foco de estudo do presente artigo, foi contratada para realizar uma viagem da cidade do Rio de Janeiro para Belém, no Pará. Com isso, iniciou-se uma análise e planejamento sobre quais seriam as melhores rotas a serem seguidas para a realização da viagem. A seguir estão detalhadas as possíveis rotas obtidas pelo sistema Qualp para a viagem Rio de Janeiro até Belém. Rota Rio-São Paulo-Belém. Estrada de ótima qualidade que oferece ótima infraestrutura para os usuários, com postos de parada a cada 30 km, asfalto de qualidade e pode-se trafegar com segurança e com pistas duplicadas até a chegada ao estado de Goiás. Rota Rio-Belém, Belo Horizonte-Belém, estrada de boa qualidade com boa infraestrutura de postos de combustível para descanso. Asfalto de qualidade, pode-se trafegar dia e noite com segurança. Rota Rio-Salvador-Belém, estrada de qualidade pior, com asfalto em qualidade ruim, pista única, muitos caminhões na pista. Apesar de o gasto com pedágio ser menor que as outras, o peso do gasto com combustível aumenta o custo da viagem. Foi feita uma reunião com 2 sócios na empresa para que fosse definido os critérios a serem avaliados. E os critérios escolhidos foram custo total da viagem, qualidade da rodovia e segurança do funcionário. As preferências são medidas a partir da escala semântica proposta por Gomes, Muri e Gomes, em 1997, conforme o quadro abaixo, onde mostra que a escala vai de -3 a 3. -3, absolutamente pior, absolutamente menos importante, até 3, absolutamente melhor, absolutamente mais importante.
Depois de expor os critérios a serem avaliados, os sócios mostram suas opiniões sobre os critérios em ordem de preferência ou importância, gerando dessa forma um peso diferente para cada critério, apresentado no quadro a seguir. Cada funcionário deu o seu peso, para custo, qualidade e segurança. Cada sócio, Percebe-se que o maior peso foi dado para a segurança. Logo depois vem o custo do transporte e, por último, a qualidade da rodovia. Percebe-se também que os pesos ficaram muito próximos uns aos outros e que evidencia a importância de cada critério no processo da empresa. Após a determinação dos pesos, é necessária uma matriz à avaliação, para que todos os pesos sejam avaliados e a decisão correta seja tomada. Com isso, analisa-se a preferência de cada sócio sobre cada um dos critérios, gerando a tabela 2, tabela 3 e tabela 4 a seguir. Essa tabela 2, onde mostra o peso, critério, custo. A tabela 3, peso, critério, qualidade. E a 4, peso, critério e segurança. De acordo com a matriz de avaliação apresentada a seguir na tabela 5, pode-se observar que a rota mais segura no critério dos sócios é a rota que passa por São Paulo. Porém, percebe-se que é a de maior custo, pois é a que tem maior número de praça de pedágio. Percebe-se também que a rota de Salvador é bem mais segura em questão de violência, riscos de assalto e subtração dos bens da empresa e risco para os funcionários. Isso é mostrado na tabela aqui, 5. Resultados alcançados. Após estruturado e modelado o problema, foram inseridos os dados no sistema Sapevo Web, obtendo-se os resultados apresentados na tabela 6. Pode-se observar pelos resultados alcançados que a provável rota de escolha da empresa São Paulo, os custos da viagem pesaram positivamente para a rota de Belo Horizonte e a diferença de segurança entre as duas é pequena. O primeiro lugar ficou com a rota Belo Horizonte, logo após vem a rota São Paulo e, por último, a rota que passa pela cidade de Salvador. A rota escolhida é feita através da BR-040, que liga o Rio de Janeiro até a capital, Brasília. A partir de Brasília, o trecho a posterior é feito pelas rodovias BR-153 e BR-080, que ligam capital à região norte do país. Com a aplicação do método para apoio de decisão SAPEVO e os resultados alcançados apresentados, observa-se que foi possível chegar a um ranqueamento de melhor rota para pior. Dessa forma, fica evidente que o objetivo do estudo foi atingido e que a rota adequada a ser realizada é por Belo Horizonte, considerando-se os custos, qualidade e segurança da viagem. Agradeço muito, muito obrigada.